Fala aí galera, beleza? Aqui é o Pastor Saulo para mais um vídeo no canal, o passo a passo da batalha espiritual. Bom, hoje nós queremos falar sobre a intercessão. Bom, por muitos anos eu não entendi o que era intercessão. E eu comecei a entender o que era intercessão no Brasil, quando eu fui líder da intercessão por 3 anos, se eu não me engano. E aí eu comecei a entender um pouco mais sobre esse assunto. Bom, você já notou que muitas igrejas hoje já não atuam com a intercessão dentro das igrejas? Não existe mais o ciclo de oração, não tem mais aquela galera que ora antes da igreja. Eu quero te dizer o seguinte, que ao meu entendimento é uma estratégia do inimigo para parar a proteção da igreja. Porque são pessoas que estão ali a proteger a igreja. Entenda uma coisa, querido. Você pode ler a Bíblia, você pode jejuar, mas as suas orações precisam ser conectadas aos céus, porque a resposta vem através da oração. A resposta vem através da busca em oração. E nós já vemos no vídeo passado o quanto o inimigo tenta contra a oração. De todas as formas para parar a sua oração, parar a minha oração, parar a nossa oração. Por quê? Porque quando ele para a nossa oração, nós estamos vulneráveis aos ataques de Satanás. Então vamos lá, eu quero trazer o que é intercessão. A oração intercessória de intercessão é aquela que é feita em favor de outros e coloca-se no lugar de outro, defender a sua casa como se fosse a sua própria. E se colocar entre Deus e os homens, e favor deste, lutando em oração até a vitória daqueles que está interessado a ver a intervenção de Deus nas mais diferentes situações. Então, olha só, querido, é muito interessante quando a gente entende um pouco sobre isso. Nós começamos a observar que o inimigo das nossas almas, não quer que a gente ore, não quer que a gente busque o Senhor. Por quê? Porque se você está vulnerável em oração, você está vulnerável aos ataques de Satanás. Entenda, a sua oração, a nossa oração, tem que ser uma oração onde ela tenha constância, tenha firmeza, tenha uma atividade, uma vida de oração. Só que o que nós estamos falando aqui sobre uma oração intercessória, como é que é? É você se colocar em favor do outro. Quando você se coloca em favor do outro em oração, pela vida do A, ou pela vida B, ou pela vida C, os ataques vêm diretamente acionados a você. Porque você compra uma guerra no mundo espiritual contra esses demônios que atuam na vida dessas pessoas. Então, você vai observar como nós estamos vulneráveis aos ataques. Muitas pessoas é muito bom em guerrear a guerra do outro, só que não sabem se proteger. Isso nós vamos ver no próximo vídeo, que fala sobre batalha espiritual, né? É o vídeo falando realmente sobre isso. Mas olha só que interessante. Hoje, a intercessão foi neutralizada, foi paralisada. E aí, por não sabermos como atuar na parte de intercessão, nós ficamos o quê? Nós deixamos de lado essa parte e achamos que nós estamos simplesmente avançando. Querido, a intercessão é muito mais ampla do que você possa imaginar. Por quê? Porque você vai ver Cristo chamando Pedro, Tiago e João para quê? Para interceder por ele, para guerrear por ele, para ajudar ele naquele momento difícil. Mas você vai ver o quanto o inimigo lutou contra esses homens. Para fazer o quê? Que eles desanimassem de interceder. E a Bíblia vai dizer que caiu sobre eles sono. A guerra, querido, é uma guerra. Quando você se dispõe a orar, quando você se dispõe a guerrear, Satanás ele vem com as suas estratégias para neutralizar toda a intercessão. Já notou que quando você ora, parece que bate no teto e volta? Bate no teto e volta? Parece que não tem tanta eficácia. É porque, querido, todas as vezes que você vai começar a orar, Satanás ele começa a colocar um bloqueio em cima
E você precisa romper esse bloqueio. E de que forma você rompe esse bloqueio? Em permanecer. Entendeu? Pedir, dá-se-vos-á, buscai, encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Está entendendo? Você precisa fazer força. Porque a resposta não vai vir simplesmente se você não fizer força, querido. Ou você já notou que quando você consegue romper essa barreira, a oração fica gostosa, a oração fica boa? Por quê? Porque ali os céus começaram a romper. O bloqueio saiu. Mas Satanás sabe quem tem uma oração constante, quem tem uma oração mais ou menos, e quem tem uma oração em pecado. Entenda uma coisa, as orações de pessoas que estão em pecado não conseguem romper o bloqueio. As orações que não são tão constantes também não conseguem romper o bloqueio. Mas a oração que é constante, aí sim consegue romper o bloqueio. Ah, mas pastor, mas eu oro todos os dias, eu oro. Entenda, querido, a oração não é simplesmente você orar 3, 4 minutos. Não é assim que funciona. É você dedicar um tempo de oração. É você dedicar um tempo, um tempo específico para orar. E você vai fazer isso tanto pela tua vida, pela outra vida. Um tempo específico em oração. Tá? Vamos lá. Interceder é enfrentar as forças de Satanás e seus demônios. Então entenda uma coisa, querido. Se você acha que você vai orar por alguém e você não está influenciando em nada no mundo espiritual, quero dizer o seguinte, que Satanás e seus demônios estão vindo de encontro a você para neutralizar, para te bombardear e para te paralisar. Entenda isso. Então, nós começamos a observar quantas pessoas hoje estão sendo bombardeadas no mundo espiritual. Quantas pessoas hoje. E eu quero que você entenda isso e saia dessa aula hoje entendendo que você precisa ter uma constância, uma vida de oração. A mesma coisa que eu estou falando para você, eu falo para mim. É difícil? É difícil. É difícil manter? É difícil manter. É difícil você pegar, entrar para dentro do teu quarto, ficar quietinho lá dentro e orar, e orar, e orar, e orar, e orar, e orar. É difícil. Mas eu quero te dizer, querido, que quando você romper a barreira, você vai observar que as coisas ficam muito mais fáceis. E depois que você consegue romper a barreira, você consegue ter um dia inteiro constante. Só que aí Satanás ele vem e tenta contra a tua vida. Ele tenta contra as suas maiores fragilidades. Para fechar o céu que foi aberto sobre a tua vida. Então, querido, olha só. Entenda uma coisa. Quando você compra essa briga, você precisa se proteger. E é uma das coisas que nós vamos falar no próximo vídeo. Porque é um assunto muito extenso e não tem como ficar falando, porque senão o vídeo fica muito grande. Tá bom? Eu quero falar mais um pouquinho aqui. A intercessão tem como aspecto de combate. Devemos nos levantar na autoridade de Jesus Cristo contra as forças das trevas. Entenda uma coisa. Aqui é um outro assunto muito complicado também. Devemos nos levantar com autoridade. Satanás sabe quem tem autoridade e quem não tem autoridade no mundo espiritual. Satanás sabe quem tem autoridade e quem não tem autoridade no mundo espiritual. Entenda, querido. Se você não entender o que é autoridade, você não consegue romper no mundo espiritual. Por quê? Porque Satanás, ele te paralisa. Satanás sabe quem é crente, quem é um cristão verdadeiro e quem não é.
Então nós precisamos estar alinhados com os céus, para que a nossa oração tenha efeito. Porque senão não tem efeito nenhum. Nós vamos nos aprofundando, beleza? A oração intercessória é uma ferramenta usada por Deus para manifestar na vida das pessoas a sua poderoso efeito. A intenção nos leva ao reino do Espírito. Na prática da oração intercessória movida pelo Espírito Santo, somos levados a ver o reino do Espírito. Por isso, não devemos temer o sobrenatural. Quanto mais nós envolvemos na presença do Senhor, mais a nossa sensibilidade é desenvolvida. Tem uma coisa, querido, quando você começa a orar, começa a buscar, começa a manifestar o reino dos céus sobre a terra, você começa a ficar muito mais sensível às coisas espirituais. É por isso que Satanás não quer que você ore. É por isso que Satanás não quer que eu ore. É por isso. Por quê? Porque quando nós manifestamos o reino dos céus sobre a terra, nós ficamos atentos a todas as suas artimanhas, estratégias lançadas contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra os nossos parentes. E aí sim, nós começamos a ficar mais atentos no mundo espiritual. Porque entenda uma coisa, Satanás ele é espírito, querido. Então ele vai lutar onde? No mundo espiritual e manifestar sobre a carne. E é assim que funciona. Primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual, para depois acontecer aqui na terra. Entendeu? Vamos lá. A intercessão está sobre lei de semeadura e ceifa. E se semeamos discórdia, críticas destrutivas e falta de misericórdia, é isso que iremos colher. Querido, se nós somos intercessores, se nós não conseguimos obter os frutos, é inválido o que você está fazendo. Se nós não conseguimos romper em oração, é inválido o que nós estamos fazendo. Porque nós estamos arranjando problema sem estar preparados para isso. Então, por exemplo, é mais ou menos assim, querido, vamos lá. Eu oro, mas eu não tenho fruto e não tenho autoridade, é igual a zero. Eu oro, tenho fruto, mas não tenho autoridade, é igual a zero. Eu oro, tenho autoridade, mas os frutos eu não tenho, é igual a zero. Tendo uma coisa, querido, é uma coisa interligada na outra. É uma coisa interligada na outra. É por isso que nós estamos vindo de passo a passo na batalha espiritual. Porque são coisas interligadas que vão juntar, que vai dar positivo. Coisas positivas. Porque não adianta você ter uma coisa e não ter outra. Não adianta você ter outra coisa e não ter outra. São coisas que caminham juntas. E é por isso que é difícil romper. Olha, eu quero aqui, para encerrar aqui, eu quero te mostrar uma pessoa que Deus mudou o cativeiro. Olha lá. Jó. A Bíblia vai dizer que Jó era um homem temente, era um homem íntegro, reto e se desviava do mal. Vamos lá? A Bíblia vai dizer que Jó, se eu não me engano, no capítulo 42, versículo 5, vai dizer assim: antes eu te conheci de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você vai ver que aí então Jó continuava íntegro, reto, temente a Deus, se desviando do mal, e agora os olhos dele veiam a Deus. Só que o cativeiro de Jó continuava da mesma forma. A Bíblia vai dizer que Jó começa a interceder, começa a guerrear uma guerra que não era dele. Aí a Bíblia diz que Deus se lembra de Jó e muda o cativeiro de Jó. Querido, quando você guerreia uma guerra que não é sua, Deus muda o seu cativeiro. Quando você vive uma guerra que não é sua, Deus guerreia as suas guerras. Então, querido, bora lá para a intercessão. Essa aqui é uma aula muito rápida. Pega isso no seu espírito e que Deus abençoe. E até a próxima aula. Tá bem? Tamo junto, misturado, até a volta de Cristo. Um abraço. Tchau, tchau.